Fala, abençoados! Estamos iniciando mais um episódio do Honras Podcast. Hoje, na apresentação, Júnior Oliveira aí. Bruno Lourenço. Antes de mais nada, não se esqueça. Compartilha, se inscreva e... Esqueci qual parte? Curte o nosso canal. Hoje, um convidado, apresenta aí, Bruno. Rodolfo Moraes, certo? Glória a Deus. Hoje a gente está com o Rodolfo aqui, irmãozão, de muito tempo. Bom dia. Bom dia, de muito tempo, né, Bruno? A gente estava fazendo a conta agora ali, já tem uma longa data aí que você salvou a minha vida. Aí vamos falar um pouquinho dele, né? 27 anos, 27 né? anos. Mas bem intenso, É. né? Não é 27 anos, né? 27 anos de vida. De vida. Com bastante experiência. Vida. Ele é piloto de motocross profissional, bacharel em Direito, empreendedor atualmente, analista de dados e assessor político, né? Rapaz, não faz tudo. Só nos 27 anos. Só 27 anos de vida. Isso mostra que não é a idade, né? É o querer fazer, né? Quanto mais você quer fazer, as coisas vão abrindo portas, né? Mas conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Isso aí. Como que você consegue ser multitarefas? Bom, vamos lá. Do comecinho, eu sou paulista da Gema mesmo. Nasci na Avenida Paulista. Aí sim, Paulista. É completamente paulista. No Hospital Santa Catarina. O dia que eu nasci foi o dia que caiu a ponte do Jaguaré. Não sei se você lembra, em 1997 teve um episódio. Já chegou no estralo. Eu cheguei já acontecendo já o caos, mano. Estourando no caos. Eu nascendo no carro e meu pai tentando chegar no hospital. E Paulista, meu filho de Ana Paula Pereira Izarte Moraes e Paulo César Moraes, meus grandes ídolos da vida, que me ensinaram muito e cuidam de mim até hoje. E através deles, assim, que eu tive vontade de sair um pouco do eixo, né? Sair um pouco da caixinha e fazer as coisas acontecerem, né? Eu sou formado em Direito, eu terminei minha escola, eu repeti a quinta série da escola por ausência, na verdade. Eu não conseguia estabelecer entre o motocross, que eu já era piloto profissional naquela época, Você começou e a quando? escola. Eu comecei com 10 anos. Motocross? Com 10 anos no motocross, E foi uma aventura na vida, assim, porque meu pai, sempre apaixonado por moto, ele fazia trilha com os amigos no final de semana. E ele decidiu que eu fosse alguma coisa de atleta. Me botou no futebol, era ruim demais, não sabia cruzar a bola. E naquela época, ou você era jogador de futebol ou você não era atleta, né? Não tem essa expansão que você tem hoje, que é muito legal. A gente tem... O atleta não é comparado só ao jogador de futebol, tem o atleta jogador de basquete, jogador de vôlei, jogador de handball, entre outras modalidades, atletismo, skate, bicicross. Então, naquela época, ou você era jogador de futebol, ou você não era atleta. E meu pai viu que eu não era atleta, né, por não saber jogar a bola, mas ele queria me levar no final de semana pra curtir com os amigos dele. E teve um final de semana que ele me levou para passear. A gente foi para São João Novo, que tinha uma pista de off-road, eu andava jeep, andava moto, andava todos os tipos de off-road. E aí ele me desviou a atenção assim por algum tempo. Meu pai e minha mãe lá trocando ideia com o pessoal, eu sumi. E aí quando eles viram, eu tava em cima de uma motinha que tinha, acredito eu, que tinha rodinha, né, porque pela idade, assim, pelo tamanho que eu tinha. E aí eles viram que eu tava andando com o auxílio de uma pessoa. Foi aí que meu pai falou, pô, esse moleque aí Já tem talento. já tem talento. Alguma coisa ele vai fazer. Depois de um tempo meu pai decidiu investir. Investiu muito. Meu pai era um empresário assim renomado na época, ele trabalhava no ramo da água e dava muito dinheiro, naquela época em si dava muito dinheiro. E meu pai ele investiu tanto em mim no esporte que ele fechou a loja, fechou o empreendimento dele para viver um sonho sobre mim. Legal. E foi é muito engraçado quando a gente fala sobre viver sonhos em cima de outra pessoa, né? E aí com 10 anos, foram 2 anos até eu ir pro meu primeiro campeonato, real, oficial.
Só que não era um campeonato qualquer, não era um paulista da vida que você começa. Né? Meu pai me colocou logo no brasileiro, eu nem sabia andar de moto direito. Meu pai me colocou no brasileiro com 80 motos. Vixe, meu Deus. Então o primeiro contato que eu tive com corrida oficial foi esse daqui, ó. Uma tragédia. Nossa. Eu tinha uma pista muito renomada no Brasil, hoje não está em atividade, em Dayatuba, no CT da Honda. Tinha um King e eu caí. Só que quando eu caí em circo de passagem. Resumindo, quando eu caí, caiu 20 motos junto comigo, todas em cima de mim. Nossa. E esse foi o meu primeiro contato com o motocross oficial. Foi a partir daí. Logo uma pancadaria. Pra gerar um trauma, né? Já era pra Pra gerar gerar um trauma pra gerar um forte. trauma. Mas você machucou muito ou não? Não me machuquei muito, claro. Na época sofri queimadura na perna, tipo, um pouco machucado, não cheguei a quebrar nada, mas foi mais um trauma mesmo. Mas foi na primeira largada, assim, já na corrida? Foi no primeiro treino. No primeiro treino. Eu entrei na pista e consegui fazer isso. Mas o que foi? Foi um erro seu? O que rolou? Que você Cara, caiu? eu na verdade era muito inexperiente, né? Aham. Então eu tinha. Você já foi quem entrar com a velocidade toda e... Não, tipo, fui tentar acompanhar o Quem já tava milhão, padrão, né? Só que era meu primeiro campeonato. Então já vem tudo aquilo, a adrenalina e a inexperiência. Provavelmente eu não lembro assim, mas devo ter entrado num trilho errado e aí acabou resultando Nossa. esse super evento aí. Mas isso, tipo assim, você começou com 10, mas na moto você montou a primeira vez foi com 10 anos. Ou não? Foi Você já vinha com de seu pai? 9 para 10 anos. Foi o meu primeiro contato com moto. Mas isso atrapalha muito a questão da escola, porque assim, é muito intenso, né? A questão de treino, essa questão de... Então, indo para essa parte de essa linha, você acabou tendo muita complicação do outro lado, ou não? Você conseguia conciliar os dois juntos? Eu não conseguia conciliar, meus pais não conseguiam conciliar. E aí acabou resultando numa repetição de ano, por ausência. Então eu repeti um ano na escola, quinta série, na época a gente estava oficializando o Campeonato Brasileiro. Então, querendo ou não, uma coisa que seria vantagem estava me trazendo retrocesso. Eu tive que fazer um ano a mais de escola no final por conta de escolhas. Né? Mas que poderiam ter dado muito certo também. Que né? poderiam ter dado muito certo Você e veio de pouco, hoje deu muito certo. Sim. É que na verdade deu um up na sua vida, mas ao mesmo tempo na sua vida profissional. Na vida profissional foi pra cima. Sim. Mas na vida de estudo ali, né, escolarização deu uma atrasada. Mas eu acho que a gente tem que passar por todo o processo, né? Sim. Depois que eu me profissionalizei, eu fui campeão paulista e com 18 anos eu decidi parar de andar de moto. Porque com 18 anos a gente realmente sai das asas dos papais, né? Sim. E aí eu fui seguir minha vida profissional. Falei, pô, chegou a hora de enfrentar o mundo. E eu fui fazer faculdade. Então com os recursos que eu ganhava na época, eu não conseguia conciliar faculdade e motocross. Não tinha dinheiro para tudo isso. Ou fazia faculdade ou fazia motocross. E foi aí que eu decidi fazer faculdade. Porque motocross é um esporte muito caro ou te dedicava muito tempo? O motocross, ele no automobilismo, que a gente fala do esporte a motor, ele é o esporte mais barato. Mas comparado com qualquer outro esporte, ele é um esporte muito caro. Para você ter noção, hoje a gente está falando de uma média de moto em 100 mil reais. Então, de base inicial, investimento inicial, hoje a pessoa tem que ter no mínimo 100 mil reais para começar a fazer motocross. Pra ter uma equipe com Para ter tudo, uma né? equipe. Não. Só a moto. Da base, Só a Tô moto. falando de uma moto. Ixi, meu Deus. Tô falando de uma moto e tirando equipamento, que o equipamento é muito caro. Então você tem equipamento de segurança, que são obrigatórios no motocross para participação de corrida e treino. E aí você tem, se você quiser mesmo, você tem uma equipe por trás. E aí você tem que, ou você tem que ser bom o suficiente para essa equipe te patrocinar, investir em você, ou você tem que ter muito dinheiro para você conseguir contratar uma equipe para te assessorar no motocross sem ser bom, e só por diversão. Hoje no Brasil é impossível acontecer isso. Mas daí qual que é o... Porque assim, pra mim gera muitas curiosidades, né? Porque, vamos supor, a tua experiência começou ali com 10 anos, deve ter enfrentado vários desafios, vários rolas que você falou que tomou, principalmente para ter sido campeão paulista, você perdeu algumas corridas também, ou sei lá,
E para quem está assistindo, saber, né, qual que é essa experiência. Pô, você fala assim, beleza, ter uma moto de 100 mil já sai da realidade de muita gente. E aí muitas vezes a gente, porque talvez até quem já te acompanha na rede social, né, você fala, pô, o Rodolfo lá com aqueles login de patrocinador, não é essa a realidade também. Você tem que ser bom, você tem que se dedicar, você tem que, pô, como treinar. a evolução disso, né? Exatamente. Evolução. Aí eu tive a gente trabalhou bastante, meu pai investiu muito dinheiro, como eu falei. Meu pai chegou a fechar o empreendimento dele para investir no motocross. Naquela época tinham muitas corridas e aí a gente começou a se destacar em corridas estaduais. E aí, fazendo isso, meu pai quis colocar mais dinheiro pra gente ir para nível nacional. Mas, tipo assim, quando o teu pai pensou em largar o empreendimento dele, isso já trazia retorno para ele, vamos supor, sei lá, nos municipais que eu, né? Sim. Qual que era uma renda, vamos supor, final, assim, de um campeonato? Se você ganhasse o primeiro, tipo, dava uma bagatela ou era, tipo, quase que nada? Tá aí a grande dificuldade do motocross. O motocross não é reconhecido no Brasil, então a gente não tem retorno financeiro. Essa é a verdade. Essa é a real. Infelizmente, é a real verdade no Brasil. Tá, a gente não tem retorno financeiro. Mas o que sustenta um campeonato? Só, tipo, só a experiência? Não Normalmente o que sustenta o campeonato é só a experiência. Que loucura, velho. A gente tem, por exemplo, como base e principal, assim, dedicação nos Estados Unidos, porque todo brasileiro bom quer ir para os Estados Unidos, porque lá como você começa a receber um salário, digamos assim. Você começa a ter recurso e retorno, na verdade. Não é nem recurso, é sobre retorno. É sobre o que você investiu e retornar para você, tá no 0 a 0, tá bom. Só que no Brasil a gente fica negativo, é o que a gente fala. Porque a gente coloca dinheiro, investe no esporte e realmente a gente não tem retorno. Então hoje um final de semana em cima de uma moto te custa aproximadamente de 500 a R$1.000. Fácil, pra né? você ter só de deslocamento, só de depreciação, gasolina, sim. Pô, gasolina. Aí chega a pagar a pista também pra correr? Chega a pagar a pista. E aí a gente, por exemplo, comparado ao motocross, hoje uma pista de motocross para você fazer um treino no final de semana, uma pista é R$100. Só que aí a gente tem uma moto velocidade que é R$1.000 para você andar no final de semana numa pista. Então, resumindo, até o pessoal do moto velocidade é pouco retorno. Eles não têm retorno igual eles deveriam ter. Mas aí eu acho que isso está muito ligado a cultural, né? Cultural. É cultural. Tipo, a gente é o país do futebol. Então tá tudo relacionado, tudo voltado ao futebol. Você pega no futebol salários astronômicos aí, mas aí você pega o futebol feminino, já também não tem tanto retorno. Aí você pega, talvez, eu acho que um que se ajude é o vôlei, que seja um pouquinho, né, mais reconhecido, vamos dizer, perto do futebol. Mas o restante, que eu vejo, às vezes, você vê nas séries, nos filmes, você vê muita coisa. Tudo que o americano faz de carro, estrona. Tudo. Falou de carro, de moto, de bicicleta, tudo você vê, é tudo cheio, as arquibancadas cheias. E no nosso caso, que da onde eu acho que vem a renda do campeonato, né? Tipo, muita gente assistindo, igual o estádio de futebol mesmo. Mas é a cultura, entendeu? Tipo, os caras fazem aqueles carrinhos de bate-bate lá que tem, o Veloz Furioso lá, né? E tá cheio a arquibancada. Tudo que os caras fazem, enche. Porque é cultural. Todo esporte é reconhecido na América. Então, todo esporte é reconhecido na América. Tudo que você fizer referente a esporte é reconhecido. Tanto que todo atleta na América, ele ganha uma bolsa, tanto na escola quanto na faculdade. Para você não só trazer como um atleta, mas trazer um bom cidadão, que é o que eles prezam muito. Né? E no Brasil é totalmente diferente, referente a isso. Hoje, por exemplo, está rolando o Superbike Brasil, que tem o Superbike América, tem o Superbike Mundial. E o Superbike Brasil chega a ser ridículo, porque você tem Interlagos daquele tamanho, com uma arquibancada em funcionamento, meio cheio. Com ingresso de R$50. Então calma aí, aonde está acontecendo o erro? É que nem o Bruno falou, cultural. Hoje se você fizer um jogo qualquer de várzea, está lotado. Se você colocar um motocross, por exemplo, numa arquibancada com R$50, pode ser que encha, pode ser que não. Mas é muito louco porque, tipo assim, a gente é um país que acho que é um dos países que mais ama carro, né? Tipo, moto, tem acho que no Brasil 8 milhões de motoqueiros. Tipo assim, não faz sentido. É a questão, e aí o cara paga R$1 milhão no ingresso do futebol e não paga nada pra ver carro.
É meio complicado, louco, né? É complicado. Tipo assim, tudo vindo em torno de uma coisa só, eu acho que é ruim, né? Mas aí qual que foi a expectativa do teu pai nessa época? Foi tipo falar assim, esse negócio vai dar pro futuro, tipo, vai ver, sei lá, gerar realmente um amor, né, da cultura, vai ser... Qual que foi a visão? A gente falou isso em algum momento? Não? Eu acho que era só um sonho mesmo. Só do gostar, tipo... Eu acho que ele... Claro, quando a gente entra no motocross, a gente sabe que não vai ter retorno. A gente sabe que você não vai nem ter retorno. Mas ele sabia disso tão a claro? paixão, tão claro. Ele sabia claro isso? Porque, Tipo, por exemplo, o que você tá fazendo, eu vou pra cima. a gente sempre acompanhou o pessoal profissional. Então a gente sabia que era muito difícil, que no Brasil tinham 10 pilotos de 100 mil pilotos profissionais que conseguiam viver do esporte. Então meu pai já sabia, mas ele tinha um sonho. Eu acho que a paixão do motocross é uma paixão diferente, é o que a gente fala. A paixão do off-road é uma paixão diferente. E aí a gente não consegue explicar o que acontece. E foi isso que aconteceu com meu pai, eu acredito. Mas daí talvez ele nem pensou, falou assim, vou formar ele motocross pra jogar ele lá nos Estados Unidos, talvez? Então, com 18 anos eu tive a proposta de ir para os Estados Unidos, pelos meus pais, só que eu decidi não ir, porque eu tava descobrindo, quando você... Outras áreas. Quando você é focado em alguma coisa, por exemplo, antes da sua maioridade, você fica preso naquilo. E eu fiquei preso no motocross dos 10 anos até os meus 18 anos. 8 anos, Então, quando eu fiz 18 anos, eu queria descobrir um pouco do mundo. Porque você vai pra escola, o pessoal vai pra balada. O pessoal vai pra escola, o pessoal fala de matinê final de semana. E eu tava lá andando de moto. Então você vai pra escola, o pessoal fala, fui no shopping, encontrei um monte de gente, foi legal, saí, dei um rolê com as gatinhas. E aí eu tava preso naquilo, porque nosso final de semana era em cima de uma moto. E aí quando eu fiz 18 anos eu falei, não, agora eu sou dono da minha vida, né? Quando a gente faz 18 anos, a gente acha que é dono da própria vida e eu decidi ir pro rolê. E aí eu acho que foi um grande pecado na minha vida, porque eu poderia ter muito bem ido para os Estados Unidos com 18 anos, igual minha mãe dedicou, me proporcionou, mas eu decidi não, porque eu estava entretido com um rolê, moto de rua e descobertas, né? E aí foi esse grande pecado, mas eu tinha que viver tudo isso daí pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Legal. Mas Vai desafio. E aí é uma coisa que a gente fala, né? Em todo lugar tem que ter dedicação, seja onde for, né? Tipo, você entrou num negócio, e o problema é que às vezes a gente tem a venda de que tudo é fácil. Mas não, você tem que sempre abrir mão de alguma coisa. Sim. Não dá pra ter tudo. Não tem o que falar. Às vezes o cara casa e fala, vou sair com meus amigos, vou jogar bola no final de semana, vou curtir tudo e vou ser casado. Não dá, filho. Não. É uma vida só. Não inventa a roda. Então, tipo assim, você tem que ter a sua dedicação. Você abre mão de alguma coisa. De tudo não. Mas assim, é o sonho. Você falando assim, eu imagino seu pai. Eu não sei a história do seu pai antes de você, mas assim, você imagina, você vai ser algo disruptivo, você está trazendo algo para a família, que tipo assim, imagina eu ter um filho atleta, um filho tipo indo para os Estados Unidos, e, né, tipo, imagina ele sonhando isso, tipo, ele sempre gostou de moto também, né, fissurado de moto, a vida inteira, o pai dele era da grava e ele também fissurou ele. Na época. E aí, então, tipo, você imagina você vendo seu filho podendo romper uma barreira que talvez você nunca enxergou. Então, não, agora eu vou pôr tudo, porque o pai dele é a mesma coisa que ele, é intenso total. Então, tipo, ele entrou e falou, vai, eu quero saber o que eu vou viver, quero dar o melhor pro meu filho. Então, ele viu você realizando o sonho que ele poderia, né? Exatamente, eu acho que o que o pai do meu pai não conseguiu dar pra ele queria fazer pra mim. Então foi aí que ele foi a fundo. E aí meu pai viveu o sonho dele, porque ele já estava, por exemplo, pro esporte já estava velho, através de mim, que era novo, e ele poderia viver aquilo que ele queria viver quando ele era atleta, quando ele fazia esporte, praticava esporte, através de mim. Sim. Mas a pergunta que não morre, desculpa, mas era o que você queria? Depois que você conseguiu conhecer os 18 anos, você entendeu que tipo assim, eu vivi o sonho do meu pai, ou não, eu me descobri ali também, porque assim, normalmente o nosso DNA tem muitas coisas dos nossos pais, mas eu vejo muito, e você escuta falar muito, médico ruim,
Aí você vai perguntar pro médico, por que você é médico abençoado? Você vai que bexiga? Não, que era o sonho do meu pai. O pai pagou 10 anos de estudo, porque era o sonho do meu pai. Não, na verdade a pergunta é direta, né? Em que momento, dos 8 aos 18, você percebeu, não é a parada que eu quero de profissão? Porque às vezes, igual ele fala, tá na cara dele que ele curte motocross. Eu tô falando assim, em que momento você falou assim, dos 8 aos 18, não dá futuro, simples assim. Gostar, beleza, montar na moto, brincar, se divertir, bacana, mas futuro, profissão, dinheiro. Em que momento você falou assim, porra, não é o que eu gosto? Foi quando eu descobri que não tinha retorno. Mas quanto? Demorou muito pra Demorou. descobrir? Eu tive que fazer 18 anos para descobrir que não tinha retorno no motocross. Caraca. Rapaz. Que de fato quem cuidava do financeiro era meu pai. E aí quem começou a cuidar do meu financeiro Foi você? era eu. Então. Você não tinha acesso. Eu não tinha acesso. E aí no meio de tudo isso veio um grande trauma na minha vida, que foi sobre a vida do meu pai em paralelo à vida da família. Então meu pai ele era alcoólatra, meu pai passou pelo ciclo de drogas e isso acabou afastando, por exemplo, eu do motocross, da minha paixão. Porque eu sabia que se eu fosse pro motocross ele ia utilizar o que ele estava utilizando, porque ele fazia isso quando a gente estava no motocross, e foi aí que eu decidi dar um break na minha vida. Que eu falei assim, não quero mais, porque eu sei que vai me trazer um final de semana próximo do meu pai e vai me trazer Uma tristeza uma também. tristeza. A memória afetiva que seria boa, Exatamente. começou a se tornar Começou a se algo tornar ruim. ruim. Então eu vivi aquilo, por exemplo, eu acredito que dos 15 aos 18 eu tive esse problema. Tipo, foram aqueles 3 anos ali que eu comecei a ficar, pô, não é mais isso que eu quero. É que você começou a ficar mais maduro, começou a enxergar coisas que Comecei a você não enxergar via. coisa que eu não via. Quando a gente entra na pré-adolescência ali, a gente começa a descobrir as coisas. E aí foi ficando ruim pra mim. Que eu falei, pô, não tô mais. Não, eu amo, mas eu não quero. Porque eu sei que vai resultar alguma coisa que não vai trazer benefício pra mim, que vai me deixar triste. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tomei a autoridade sobre a minha vida e falei, olha, eu não quero mais. E foi aí que eu descobri que não dava retorno, então eu precisava, querendo ou não, seguir outro ramo, que eu precisava ganhar dinheiro e seguir a minha vida, né? E aí eu fiquei longe das pistas. Eu fiquei 5 anos, foram os piores 5 anos da minha vida. Mas longe nem moto. hobby? Nem moto, tipo, não subi em cima de uma moto durante 5 anos da minha vida. A gente vendeu todos os equipamentos, a gente vendeu a moto, a gente vendeu todos os acessórios, tudo que a gente utilizava na corrida, e eu fiquei 5 anos longe das pistas. Foi assim, claro, foi mal, mas foi pro bem. Durante esses 5 anos meu pai se converteu a Cristo, então acredito que tinha que acontecer também, essa super parada, essa pausa de 5 anos, longos 5 anos pra mim. Deu choque também, né? Eu consegui me formar, me profissionalizar na área que eu tô hoje. E depois de 5 anos, quando eu me formei na faculdade, meu pai, de presente, cheguei em casa no dia, tipo, um dia aleatório da faculdade, numa quarta-feira, e tinha uma moto dentro de casa. Aí eu, o que é isso? Mas você nem falou qual faculdade você se formou? Eu sou bacharel em Direito e hoje eu exerço em análise de dados, por conta da LGPD e tudo mais envolvido ao jurídico e dados. Então eu trabalho nessa área destinada aí. E eu cheguei em casa e tinha uma moto. Eu falei, o que é isso? Do nada. E nesse momento, nessa época da minha vida, eu estava passando por uma fase também de turbulência. Eu tinha me desviado da igreja, eu nasci e cresci em berço evangélico. Meus pais, minha mãe e minha avó sempre frequentaram a igreja, elas me ensinaram a doutrina. Eu fui batizado com 12 anos, eu me batizei nas águas. E nesses 5 anos de faculdade a gente começa as descobertas, né? Sim. As descobertas do mundo facultativo que a gente fala, né? Universitário. E aí eu comecei a fazer coisas que eu não deveria ter feito, ou deveria ter feito pra gente também saber que a gente não deveria ter feito, né? Descobri, errou pra acertar. Errei pra acertar. E meu pai viu um meio de me tirar desse caminho
buscando... através do... Voltando para as do raízes. esporte. É. E eu falei pra ele que beleza, a gente teve uma conversa cabeça de homem pra homem. Eu falei pra ele que eu não voltaria a competir, mas eu toparia ir treinar os finais de semana e fazer por hobby pra conseguir me desvincular daquilo que eu tava vendo, que eu não queria viver. Por exemplo, era legal na época? Pô, era muito legal. Mas eu não queria viver aquilo porque eu sabia que no futuro ia me trazer coisas, não benefícios. Então, foi aí que eu dei um start a voltar a praticar motocross, para evitar praticar outras coisas, que até o pastor Bruno, um dia, sentado num ponto, ali na frente, ali no nosso bairro ali, me deu muitos conselhos de vida, e foi aí que a gente começou a voltar às origens, né? A gente volta para o esporte, e a gente larga um pouco da vida que a gente estava vivendo ali. Muito legal. Só que com esse propósito, de ser um hobby e não ser profissional. Porque do outro lado vamos pensar, ele é um moleque muito novo, já de motocross, um esporte olhando de playboy, né? Bonitão. Imagina tanto mulher para todo lado. E ele é tipo bem intenso, bem desenrolado, né? Um cara muito carismático com todo mundo. Então, assim, fazia um tumulto, tudo lugar que ia. Não era tão fácil, não, falava. Tipo assim, era da hora, né, velho? Então, tipo, na escola a gente era popular, né? Naquela época tinha o grupinho do popular, do neutro e dos nerds. A gente era do popular e mandava nos popular. Então, tipo, era muito da hora, né? Uhum. Só que aí traz... Na verdade, nessa época talvez você já era referência para muita molecada, né? Sim. O cara pratica esporte, motocross, é desenrolado, porque, pô, motocross... Primeiro que o pessoal nem acredita, né? Quando você tá numa escola, por exemplo, eu chegava na escola com 10 anos e falava assim, o que você fez no final de semana? Tava andando de moto. Aí o pessoal já tipo, tá louco? Mentira. E naquela época não tinha rede social. Pra então, mostrar. Tipo, a rede social foi pros 13, 14 anos, 14, 15 anos, que aí veio a época do Orkut, essas coisas, e o pessoal conseguia acompanhar as fotos. Sim. Então o pessoal começou a acreditar. Aí você se torna mais popular ainda. Pô, todo mundo sonha em ter uma moto. Sim. Quando a gente é moleque, se você não sonha em ter uma moto, você sonha em ter um carro. Sim. E você tendo essa oportunidade... Não era só ter a moto, né? Era... Já é o top, né? Exatamente. Era esporte, né? Exatamente. E aí me zoavam muito na escola, porque o motocross em si, ele lesa bastante. Ele machuca bastante. Você como atleta, pô... Se machuca bastante. E o pessoal ficava me zoando. Porque eu sempre chegava quebrado na escola, né? E aí quando o pessoal perguntava se você tinha ganhado a corrida, eu falava, não, fiquei em segundo. Então, tipo, querendo ou não, do mesmo jeito que você era popular, o grupo do popular te zoava porque você chegava em segundo. Uhum. Que, né, que você perdia a corrida, né? Mas você ganhava experiência. Mal sabe o esforço, né? Pra chegar mal sabia o esforço. Que tinham muitos outros concorrentes pra gente conseguir fazer um pódio de segundo lugar. Eu acho que talvez é um clichê que tem muito hoje, até hoje em dia mesmo, né? A galera muitas vezes fala, pô, você vê até no campeonato de futebol que estávamos falando, às vezes você vê o que ganhou o primeiro lugar lá, feliz pra caramba, e o segundo cabisbaixo, mas não é, né? Esquece a trajetória toda de foi campeonato, foi vitórias, foi esforço. E o segundo colocado tem dinheiro também, né? Então, às vezes o cara tá lá no palco lá com a carinha de triste, mas tem uns milhões entrando na conta. Exatamente. Mas é que a gente tem muito de referenciar só quem ganha, né? E aí a gente coloca isso na cabeça. Tipo, é digno também ser o segundo. Ou é terceiro, digno terceiro, né? terceiro. O terceiro ali. Você tá no pódio, mano. É um negócio. Mas é pra quem não conhece, a ideia sempre é o primeiro. É porque a gente sempre acha que tá dando o melhor. Né? A gente sempre tem uma porcentagem para melhorar. É o instinto de competição. Mas a gente exatamente. E o atleta tem muito isso, competitivo. Ele é muito competitivo. Ele é competitivo com ele mesmo. Eu não falo nem só da plateia, do próprio cara. Você olha o pódio, você pode ver o terceiro, o segundo e o primeiro. O primeiro sempre tá sério, lá. Exatamente. O segundo e o terceiro tá lá quase. Porra, mas é o que ele tá comentando. Tipo assim, você não acha que você é o segundo. Você sempre acha que você é o primeiro. Até você encontrar um que é melhor que você. Você é o primeiro. Exatamente. Imagina a competitividade desses caras. Eu lembro daquele que corria sem ser o Valentino, 93, lá, esqueci o nome dele. O Marco Marques. Não, o Marco Marques, o Marco Marques é 93 e tem um outro, 99, que era da moto azul com o símbolo vermelho. Ele quebrou a cravícula e aí ele tinha que pelo menos fazer ponto para poder ganhar. Filho, ele correu com a cravícula quebrada. Nossa.
Você é doido, imagina. Tipo, o cara deu não sei quantas voltas. Eu falei, não, ele foi pra cima. E não chegou por último, ele chegou bem ainda. Então assim, aí você vê a competitividade que é por si mesmo. Eu digo, não, eu não posso perder, eu tenho que fazer. Então é se colocar pra fazer essas coisas é difícil, né? E aí, por exemplo, esse ano eu corri lesionado. Porque eu precisava entregar resultado. Aí, Então a gente nunca vai querer ficar para trás. Ainda mais quando você é atleta, se dedicar tanto. E aí eu volto um pouco. Né? Quando depois de 5 anos a gente retornou para as motos. Uns 23 para 24 anos ali. Hoje com 27. Então já fazem 3 anos que a gente voltou à rotina. mas você voltou a pilotar mesmo, normal. Aí eu Era só voltei a hobby, pilotar. mas acabou Aí que... era hobby quando surgiu a primeira corrida. E aí eu falei assim, vou lá. Aí eu fui participar do Circuito Paulista de Velocross. Nem era motocross. É ali em São Roque. E nisso, eu falei assim, pô, vou chegar lá, eu vou tomar de uns 10 pilotos, vou ficar em 11º, tá bom. Porque eu não treinava consecutivamente, eu treinava por hobby, então eu treinava pra me divertir, não profissional. E aí eu cheguei na corrida e tipo, rolou os treinos no sábado, eu já ganhei a corrida, tinha uma largada pós-treino no sábado, eu ganhei essa corrida. Aí você já começa a ficar, sou bom mesmo, Não tô tão ruim, né? moleque, sou bom mesmo. E aí eu tava até com um dos meus patrocinadores, com a Brap Turn Down, que é o Marcelo e o Lau. Eles falaram, não, eu só ia pra treinar no sábado. E aí teve a corrida, eu larguei, ganhei a corrida. Aí eles, não, você vai volta amanhã, que aí a gente dá um jeito aí pra você correr. Porque querendo ou não, lembra que eu falei, o motocross é um esporte muito caro. Sim. Então eu falei assim, não vou correr. Tipo, eu não vou pagar inscrição, tirar 500 do bolso pra colocar numa corrida, sendo que eu não vou ter retorno nenhum. E tipo, Só vou fazer talvez ainda eu perca a corrida, não ganhe, já fico triste, perdendo dinheiro, não quero. É tipo jogar no tigrinho, né? Você sabe que vai dar ruim, você só não sabe que horas. Mas aí quando você tá consciente, você não joga. Porque você sabe que você vai perder e você vai ficar triste e vai perder. Então é isso aí, é o motocross, é o tigrinho. E aí eles deram um jeito lá, conversaram, eu consegui correr no domingo. Eu ganhei as 2 baterias que eu corri no domingo. E aí já despertou na segunda-feira. Passou domingo, segunda-feira despertou aquele interesse. E aí, quando eu parei, eu tinha uma pessoa que me ajudava muito dentro do motocross, fora das pistas também, que era o Antônio Calheiros, que é o dono da equipe 13. Aí eu entrei em contato com ele e falei, pô, tô querendo sair dessa vida que eu tô levando, tal, vivendo isso, eu não quero mais viver isso, eu quero voltar a andar de moto e eu acho que ainda tem esperança. Fui lá, entreguei os resultados pra ele e falei, quero me dedicar a essa parada, pô. Me ajuda aí. Não preciso que você me dê recurso financeiro, mas que você me ajude com manutenção. Porque a manutenção das motos hoje é muito cara e ela tem que ser preventiva, ela tem que ser toda semana. Você andou de moto domingo, a moto tem que encostar na semana para você fazer a preventiva da moto. Porque você desgasta muito a moto. E para você parar um motor daquele ali, você vai gastar muito dinheiro. E aí ele falou, pô, como é que eu vou fazer isso, pô? Ele tinha acabado de migrar de uma fase da vida dele de uma empresa para uma super empresa. Então ele estava vivendo aquela fase apertada de empreendimento, porque ele estava investindo para conseguir retorno. E ele falou que ia pensar e me retornava. E aí ele entrou em contato com o sócio dele, que é o Fábio, e eles decidiram voltar a me patrocinar. Então. E aí eles me deram a oportunidade de voltar a ser piloto da equipe 13. E é isso daí, fazem 2 anos que a gente já está construindo aí. Já vai pro terceiro, na verdade 3 anos que a gente está construindo para ter resultado que a gente está tendo hoje. E com isso começou a dedicação, voltamos aos campeonatos e tudo mais. E o ano passado, o ano retrasado, eu conheci uma pessoa muito importante e muito decisiva na minha vida para o resultado que eu tenho hoje, que é o Rodolfo Cara. A gente trouxe ele aí, né, para conversar com vocês. Rodolfo, que foi secretário de esporte e quando estava na pasta, ele me deu essa oportunidade de voltar a ser atleta. Né? Então, resumindo, o sonho do meu pai, que a gente está falando dos 10 anos, há 17 anos atrás, chegou. E hoje ele tem o filho atleta. Então, hoje eu posso falar que eu vivo do motocross,
Claro, a gente sempre vai procurar recursos, né, a mais, porque a gente sempre quer viver aquilo que a gente sonha, mas hoje, se for para viver do motocross, eu consigo viver do motocross. Pelo Fábio, pelo Antônio e pelo Rodolfo. Manda um abraço pra eles aí. Grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade, tamo junto, vamos construir para 2025 todos os pódios, a gente tá junto lá, se Deus quiser, em primeiro. Legal, né? Mas é muito bom. E aí, quando virou essa chave do Rodolfo, que eu conheci o Rodolfo, ele não conseguia me ajudar no ano de 2022, mas ele falou, olha, eu posso te ajudar em 2023. Aí você me traz tudo que você tem, todos os documentos certinhos, que eu vou te encaixar no Bolsa Atleta. O Rodolfo, ele tinha acabado de assumir a pasta de secretário de esporte, uma pasta reduzida, era reduzida em 20 modalidades. Hoje a pasta triplicou. Então, resumindo, o Rodolfo deu oportunidade para 40 modalidades que não existiam na pasta de esporte e para mais de 300 atletas. Caramba, né? Então é aquilo que a gente fala. O esporte ele era muito limitado ao futebol, né? E aos esportes simples ali, ao vôlei, ao basquete, e aí deixava de olhar para outras modalidades. E essa visão que o Rodolfo teve de trazer outras modalidades para dentro do esporte, dentro da Secretaria de Esporte, que é o Bolsa Atleta, que a gente chama, foi um grande movimento em Osasco referente ao esporte. Hoje a gente tem esporte de Osasco campeão mundial em várias modalidades, não só olímpicas, mas também como paralímpicas. Então foi uma abertura, foi um leque que o Rodolfo conseguiu abrir como secretário de esporte, que deu oportunidade para outras pessoas que estavam vivendo que nem eu, sonhando em viver do esporte, mas também não só a pessoa sonhando, os familiares sonhando também. Deu condições. Deu condições para as pessoas. Na verdade, ele pegou o conceito meio dos Estados Unidos ali para poder trazer para cá exatamente. E valorizar, porque de fato, além dos tradicionais, vamos dizer, com a abertura de mais esporte, aí que cria mais anseio, né? Porque muita gente anda de skate há 1000 anos, nunca nem ligou, não tinha nem na Olimpíadas. Agora o Brasil sendo referência lá do outro lado. Então acho que você vai trazendo isso, você vai trazendo para a nação gerar uma foto diferente, né? Para falar, tá vendo? Ó, tem um brasileiro lá que pode andar de skate. Ou estão se aparecendo novas modalidades nas Olimpíadas. Tá mudando o conceito, né? Sim. Porque senão fica muito ruim mesmo. Tipo, a gente precisa ter esse investimento. Porque tem muita gente boa. Que o brasileiro pode ser tudo, mas raçudo a gente é. Exatamente. Vontade a gente tem. Porque o cara consegue trabalhar, estudar e praticar esporte e vencer ainda. Exatamente. Aí você vai nos Estados Unidos, o cara só estuda e pratica esporte, mais nada. Não, você vai trabalhar, não, eu vou bancar aqui sua vida e deixa que eu tô, você não precisa se preocupar com isso. Então a gente é raçudo demais. Mas eles não tão persistentes. Mas uma dúvida aqui, Gera, assim, porque a gente fala muito de Osasco, porque sai bastante gente famosa dali, né? Seja atleta, seja MC, seja jogador de futebol, podcast. Essa galera que sai e talvez fique rico, milionário e coisa nada, eles trazem o investimento de novo? Tem alguma história que vocês conhecem que trouxe investimento? Por exemplo, estou dando exemplo do Neymar. Neymar virou multimilionário que ele voltou para Santos, tem a ONG, tem investimento na cidade. Vocês conhecem algum atleta assim que ficou rico e voltou e fez? É difícil a gente ser grato por quem foi ingrato pela gente, né? Então, a gente tem a história de grandes jogadores da seleção, como o Anthony, Rodrigo Góes, o Ederson, que saíram de Osasco e hoje eles trazem, o único que eu vejo trazer recurso e oportunidade para a cidade de Osasco é o Rodrigo. Mas eu também entendo por que os outros não trazem. Sim. Porque a cidade não poderia ter dedicado 1%, um pouquinho ali, para fazer essa pessoa se tornar melhor? Por exemplo, o Igão, sim, o Cocielo, eles levam Osasco, mas em que Osasco ajudou eles? Em que momento? A Secretaria de Cultura virou o olhar para os caras e falou assim, não, vamos te ajudar, vamos te incentivar, vem cá, faz um concurso aqui, faz um negócio aqui. E aí, será que realmente... Não, mas é nessa finalidade mesmo, entendeu? Por isso que eu perguntei, talvez o projeto que o Rodolfo fez, hoje está dando abertura e um movimento muito forte.
e esses que já estão lá, talvez não tiveram esse apoio, entendeu? Exatamente. Então talvez o desenvolvimento está aí também. E aí então, a gente entende o porquê, né? Essas pessoas talvez não trazem pro local de origem Sim. onde eles chegaram hoje e, por exemplo, uma assessoria, um recurso, uma instituição, uma ONG, né? Ele não tem a gratidão que deveria, porque não foi valorizado onde deveria. Quantas vezes será que viraram as costas? Quantas vezes meu pai não foi procurar recurso pra gente ser piloto de motocross, pra gente precisar parar 5 anos, depois começar uma vida de novo? Então, mas aí você vê, né, o que vem na minha cabeça, assim, pensando, fala, pô, o que ele não teve, ele poderia às vezes trazer pra população, pra falar assim, ó, tá vendo? Se vocês não fizeram no passado por mim, eu tô fazendo pra ser diferente de vocês. E aí, pegando uma oportunidade de um projeto bacana e grande como esse, fala assim, ó, tá vendo? Agora aqui vale a pena colocar, né? Mas é que tem aquele porém, né? Que às vezes, assim, eu entendi o que você falou e é exatamente isso, fazer a diferença do que fizeram com você. Para outras pessoas, não para a prefeitura, digamos assim. Mas aí você pensa assim, se tiver cabeça dura, cabeça fechada, se não tá o Rodolfo, por exemplo, apresentando isso, os que estavam antes também não iam olhar, então ele também não ia valorizar. Entendeu? Agora não, eles passaram mudaram, na pasta. O Rodolfo é jovem. Sim. O Rodolfo é, assim, pro mundo político, o Rodolfo é jovem. Ele teve uma abertura de leque que ninguém teve. Quantos ocuparam a pasta? Quantas modalidades diferentes eles colocaram? Quantos atletas eles ajudaram? Mas aí tá ligado muito ao Rogério Lins também, né? O Rogério fez um grande trabalho. O Rogério tá saindo agora, deixando o Gerson com a continuidade que a gente fala de um Osasco melhor. E o Rogério, durante esses 8 anos, ele mudou muito o Osasco, em todos os quesitos. Todas as secretarias, em tudo que ele poderia fazer investimento e todos os recursos, né? E o Rogério ele é muito ligado ao esporte. Então, eu acredito que quando ele direcionou o Rodolfo para lá, é porque ele acreditava muito no potencial do Rodolfo em melhorar o esporte, porque o Rogério ele é muito esportista. Tipo, ele joga bola todo dia, ele joga basquete todo dia, ele joga vôlei todo dia. Ele gosta de praticar esporte, ele luta todo dia. Então, é um cara que reconhece o esporte. Talvez nas outras passagens de prefeito também não tinha essa visibilidade, não gostava de olhar para isso, né? Exatamente. Só tinha comedor de açúcar. Mas assim, por isso que eu falei, né? Até porque a gente vê muito essas frases, né? A favela venceu. Mas venceu a primeira coisa de partida de lá. Sumi, não volto mais. Mas assim, vamos um pouquinho mais longe então. Vamos pensar Santos Dumont. Né? Vamos migrar para o Diária, porque Santos Dumont é brasileiro. E foi ser reconhecido aonde? Fora, né? Lá na França. Entendeu? Então, tipo assim, aí você entende. Talvez o cara também não voltou. Eu nunca estudei sobre ele, mas será que ele já falou do Brasil como referência? Ou ele falava mais como referência de Paris, da França? Porque o cara inventou, o cara é daqui e não foi valorizado aqui. Então, mas é isso que eu tô falando, tipo, o que fica só passando na minha cabeça. Não é o que você passou, é o que você pode oferecer, entendeu? Tipo assim, eu vou falar do Santos Dumont, pô, beleza, da França. Por que ele não veio aqui e falou assim, o que não me der eu vou fazer com os mais jovens, entendeu? Fala assim, eu vou pegar todos os aviadores aqui, ó. Quem tem intenção, vou dar uma escola, tipo, igual eu tô falando, o próprio Neymar, né? Tem muita gente que julga o cara, sei lá, talvez o cara nem precisa mais do futebol, né? Eles falam que ele não é mais um jogador, ele é um empresário. Ele tem instituições, né? Então, pô, você viu, diferente do que falam, ele tá ajudando muita gente, acabou. É muito da pessoa também. Por exemplo, eu levo o Osasco por onde eu vou. Então, eu sou grato ao Rodolfo que me ajudou, mas eu sou grato também ao Osasco por dar esse recurso necessário. E eu levo o Osasco, todas as corridas do Campeonato Paulista do pessoal do Cardelli, a gente vai às escolas da cidade, né? Porque o interior é um pouco diferente da grande São Paulo aqui, que a gente vive. Então, a curiosidade e a relevância no esporte, desde novo também, porque eles necessitam daquilo ali, de conhecimento. E aí a gente vai a muitas escolas no interior. Então a gente vai lá, apresenta o esporte, explica como acontece, como funciona, equipamento básico, equipamento de segurança, moto, pista. E isso é muito legal. E isso deveria ser trazido para cá, né? Por exemplo, eu já pedi a oportunidade para comparecer às escolas. E a gente está esperando um retorno do novo secretário, do Thiago Borges, para ver se
autoriza isso acontecer o ano que vem. De levar um pouco de um esporte diferente num dia de educação física, numa aula teórica. Que legal. Poderia, para eles escutarem o barulho da moto, para eles verem o que acontece dentro da pista, mostrar um vídeo, porque tem muita gente que não conhece, né? Despertar o interesse, né? Despertar o interesse, motivar a ser atleta, porque o esporte salva vidas. O esporte ele tira das drogas. Sim. O esporte ele traz direcionamento, o esporte traz disciplina. Então, muitos dos jovens hoje precisam disso. E é muito diferente, né? Você falar do motocross no YouTube do que você ver um piloto na sua frente com uma moto e falar, Você vê a moto, é outra realidade, né? A gente já fica alegre de ver a moto para ir uma criança. Não, então, igual, a gente gosta de moto porque anda de moto desde pequeno e tal, tem uma referência. Uma criança que olhar e falar, nossa, é possível, né? Tipo, tô vendo o piloto, cara, isso é diferente. Você aguça os sonhos, né? Tipo assim, eu posso ter. Tipo, ó, eu saí de Osasco, aqui eu estou igual a você, estudei aqui. Ó, peraí, você também pode ser. Porque às vezes o cara conseguir. O cara hoje a referência dele é um MC, é um traficante, não sei o quê. Aí você chega com uma ideia dessa, opa, peraí, que da hora. É um quebra de paradigma, né, na cabeça de quem tá vendo aquela outra realidade, né? É legal isso. Eu tenho desde quando eu voltei a andar de moto, eu sempre fiz assistência social. Eu gosto muito de ajudar pessoas e ajudar crianças, principalmente. E aí a gente quando eu ia fazer as entregas de ovos de Páscoa, de brinquedo, eu sempre levava a moto em cima. Porque querendo ou não chama muita atenção. É referência. É referência. A criança olha a moto e fala, nossa, a moto! Tipo, ela não sabe que moto é aquela, mas ela vê a moto. E é diferente, uma moto diferente. E aí ela se apaixona por aquilo. Colorida, chama atenção. Entendeu? E aí eu sempre levava, quando eu ia para as comunidades, eu levava a moto em cima do carro para fazer as entregas. Sim. Porque aí normalmente as crianças subiam, queria subir, tirar foto, Tira o lazer. tirar foto. E aí eu trazia a proximidade do esporte, daquilo que eu estava recebendo em troca, era gratidão. Sim. De um sorriso, de uma esperança, obrigado, né? Uma esperança de não, realmente um dia eu vou conseguir. Sim. Quando eu crescer eu quero ser igual você. Escutar isso daí Aí é o que a gente sonha também. Tipo, eu lembro quando eu era moleque, via moto grande, pequeno. Quando eu saiu aquele clipe do Racionais lá, que entrava aquela Fireblade lá 957 lá, tá louco, eu entrava, eu tinha um vizinho meu que tinha um zoinho, né? Eu ficava já tremendo lá na moto, eu já tinha 18 anos. Então, eu lembro uma vez que eu tava com a Hornet lá no Vila Holanda, um molequinho viu, já veio correndo, eu falei, acelera aí. O moleque tirou de giro a Hornet. Você é louco, a alegria, como é que ficou? Então, e essas coisas aguçam a pessoa a ter, né? Porque a gente fica muito distante, aquilo não é possível pra mim. E outra, né? Quando a gente é jovem, a gente sonha demais. Então, na hora que você vê, você tem aquela experiência, aquela sensação, você fala, é isso que eu quero. Uma criança muito focada, ela consegue. Sim. Nossa, tudo bem, às vezes vai focar demais, né? Não, mas é o poder da palavra. Tem um cara lá nos Estados Unidos que ele é designer da Chevrolet. E aí, o que ele falou? Uma vez ele foi num evento que teve dentro da Chevrolet, acho que ele tinha 7 anos. E aí ele falou, eu vou ser designer. Com 7 anos. Ele desenhou um carrinho lá, viu os caras fazendo design. E hoje ele é diretor de design da Chevrolet. Mas você vê, ó, ele teve que ter a experiência de ver alguém fazer e falar, pô, que legal. Eu acho que é muito disso, até a nossa vida profissional, né? A gente, beleza, talvez a gente não tenha muita oportunidade de escolher o que vai ser quando crescer. Mas aí você vai olhando e fala, pô, isso aqui é mais pra mim, eu gosto de fazer isso, ou aquilo ali é legal. E a todo momento isso, né? Por exemplo, o Rodolfo aqui na nossa frente hoje. Tô pensando, falo, puta, eu nunca andei de motocross, velho. Que absurdo, eu gosto pra caramba. Você anda de moto desde 18 anos. Eu gosto pra caramba, acho legal andar de moto e tal. E hoje existe pistas que alugam uma moto também ou não? Hoje tem pistas que alugam uma moto. Hoje a gente tem uma pista bem próxima aqui, em Santana do Parnaíba, o iBox 28. Mandar um abraço aí pro Paulo Boca, residente aqui de Osasco também, Paulo. É um grande incentivador no esporte. Graças a ele a gente consegue treinar perto de casa, porque é a única pista de fato perto de casa, assim, dentro da metrópole. E ela faz locação de moto, né? E locação de equipamento, e pista, e treinamento. Vamos dar uma inicial. Só pra a gente pode um modelzinho legal. Eu nunca andei também, acho da hora. Não, deve ser muito top. Fazer um dia andando de moto lá, todo mundo. Eu sigo um influencer lá, o João do Grau. João do Grau, grande amigo meu. Ele você vê os vídeos dele, tipo, ele é dedicado mesmo, né, pro esporte. Aí você vê, tipo, andando, você fala, nossa, que louco, né, tipo, da hora. A gente tava se falando semana passada que
Que ele sai. O João ele sempre teve esse contato com moto, desde molecão. Não, e Ele é atípico, ele é atípico, ele é fora da casa, ele é um alienígena, a gente chama ele de alienígena. Porque ele é bom em tudo que ele faz em 2 rodas. E aí, por exemplo, ele participa de campeonatos de velocross. E esses dias ele postou uma foto no motocross. Aí eu falei, pô, calma aí, mano, tá entrando na minha área, desse jeito não vai dar, pô. Porque a gente sabe que ele vai dar resultado. Porque ele é bom. Ele é bom no que ele faz. Ele nasceu pra aquela parada ali. Ele tá em cima de duas rodas. E aí a gente tava zoando, a gente falou ainda, eu falei assim, pô, João, dá meu espaço aí, pô. Fica tranquilo no seu aí, fica no chão aí. Deixa que eu cuido do alto aqui. E aí a gente falou até que ia se encontrar essa semana aí, não deu certo. Tive uma corrida no final de semana e aí não consegui ir pra corrida que ele ia estar lá. Mas um grande abraço aí pro João do Grau também, parceiraço. E qual que é a diferença do alto e do baixo, das modalidades? O velocross, ele é um traçado de terra sem pulo, sem salto. É só acelero. Só acelerar. Em curva. A gente chama de uma moto velocidade, né? De MotoGP na terra. Na terra. No chão de terra, no gradeado. E o motocross, ele já inclui saltos. Entendi. Né? Manobras. O motocross ele tem 2 modalidades. Ele tem o motocross freestyle e o motocross racing. Que aí é a corrida. O racing é a corrida e o freestyle é as manobras. Com obstáculos, digamos assim. A corrida com obstáculos, com saltos. E velocidade. E aí o freestyle ele só traz as manobras. Que aí o bicho pega também. O bicho pega também. O cara cair lá no alto tem uma diferença, né? Normalmente você vê que a gente é muito falta de conhecimento, né? Você acompanha e você fala, não, achando que tá tudo igual. Tá andando no chão, é a mesma coisa, tá pulando, tá fazendo manobra. Tem um monte de modalidade aí. Qual que é o motocross, velocross não? É veloterra, velocross e motocross. São as modalidades. Aí tem enduro, tem trial, que é a trilha. Então, Pô, tipo assim, deve ser bacana também. Tem muita modalidade dentro da parada. A trilha deve ser, já fez dentro do off-road. Faço trilha com o pessoal da equipe 13, que aí, né, a gente é uma parceria. Então eu vou pro motocross, eles me ajudam, e eu vou pra trilha ajudar eles. Esse final de semana tem um campeonatinho que a gente... Não, no próximo tem um campeonato lá na Ibox 28, da Ibox 28 mesmo, um beneficente, arrecada alimento e monetário para Santana de Parnaíba, que o Boca que decidiu fazer isso há 2 anos atrás e tem dado super certo, que é o desafio entre equipes. E a equipe 3 vai participar e a gente vai estar lá, se divertindo também. Tudo que é na terra, assim, moto e terra, pode me ligar que eu tô dentro. Não, mas ele é ignorante. Uma vez ele tava vindo de Zerrinha lá de Osasco. E eu vim com ele atrás. Não dá conta não. Não dá conta. Sério, ele é fissurado. Normalmente assim, quem é piloto de motocross, assim, a gente tem essa intimidade assim com a moto. E aí eu até falam sobre, você não tem medo, porque a gente já vê o que vai acontecer antes de acontecer. Sim. Então quando você tem aquela dedicação o tempo inteiro, você começa a ter intimidade com o negócio. Você começa a ter intimidade. Confia, né? É igual o karatê, né? Só que aí tem o problema da confiança, né? É. Porque o excesso de confiança é onde que traz o problema, né? E aí foi uma vez que o Bruno salvou minha vida aí. Bruno, uma vez eu tava, final de ano, tava naquela época de aprontar, aquela fase que eu fiquei parado do motocross, que eu comentei com vocês. E, andava sem capacete, sem placa, o bagulho era sem molecão, né? E aí começaram a ter muita polícia onde a gente mora lá, na comunidade, o molecada tava aprontando, e aí começou o patrulhamento e ir pra dentro da nossa região ali, do nosso bairro. E eu saí do cabeleireiro, né, eu falei, não vou usar capacete, já não usava mesmo. Já não usava nem quando já não usava quando eu tava sem cabelo pronto, pô. E aí eu subi a rua de casa, dei de frente com o pessoal da Rocan, patrulhamento da Rocan. E aí eu falei, tô com um moto maior que os caras, eu vou meter marcha. Aí consegui, sair um pouco da visão dos caras assim, meti marcha na contramão, aí na Manuel Gomes, o carro foi sair, eu dei aquela freada, a frente saiu, eu fui, lombada, freio, frente, moto, eu, ralado, aquela coisa toda. E aí chegou um servo de Deus, um anjo na minha vida, Brunão, cuidar de mim com álcool. Sei lá, bati mão com álcool lá. Bati mão com álcool, falou, não, isso daqui vai sarar. Vai ter que Vai sarar. E coisa que era pra eu ter, sei lá, aquilo ali era pra eu ter
nem tá mais aqui com vocês contando essa história, mas aquilo ali foi Viu a hora de parar E também. é engraçado, porque assim, era um dia de culto, eu não sei o que tinha acontecido, eu não fui pro culto aquele dia, e normalmente eu não sou de faltar, aí eu fui e falei, vou dar uma volta. Aí subi a rua, quando eu tô subindo a rua, quem tá tudo ralado, Tombado. só Deus da causa. Ele chegou, não é possível. Você estava sentado, estava lá na rua, chegou tudo estrupiado. Nossa, e aí, aprontem muito, né? Sim. 27 anos bem vivido, como a gente começou esse dia aqui. Que legal. Mas é bom ver alguém fazendo algo diferente também, porque a vida, acho que pra gente que nasceu perto da comunidade ali, ter referências boas também é bom, porque a gente vê muito, a droga, a bebida, não sei o que, essas coisas que fazem a diferença. Não, existe um caminho. O Pablo Marçal fala da questão do atleta, né? Porque o atleta ele traz uma diferença para a vida. Porque não faz sentido o cara querer usar droga e querer ser atleta. No caso, né? Tipo assim, o cara tem que se cuidar. Não vai aguentar, né? Ou é um ou outro. Então o esporte de fato muda a vida. Né? Ele traz uma mudança na mente. E traz uma ocupação, né? Igual a gente falou, não é nem às vezes só porque você quer, porque é tanta gente se esforçando para você dar certo que você fala, tem que focar, tem que treinar, tem que fazer acontecer, até para ser referência das pessoas que acreditam em você, né? Exatamente. Tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Não tem a opção B, né? Tem que ser A e acabou. É uma pressão em cima que só Jesus. Que top, hein? Mas é legal, vamos que vamos. Só vamos. Daí deixa uma frase do atleta, do Rodolfo, que pode incentivar pessoas aí. Sei lá, mano, você entenda que faz sentido pra você na tua vida, pra quem for te assistir. Fez sentido pra você até agora, né? Que tipo, o que não te fez desistir como atleta? O que não te fez se descambar pra continuar na gandaia, na zoeira? Porque de fato é algo que traz prazer pra vida, mas não traz resultado pra vida, né? Ou talvez o resultado é negativo, né? Então o que te fez tomar esse choque de falar, não, eu não quero continuar nisso? Porque o difícil que a gente normalmente vê, a gente vem conhecendo a vida, depois que a gente fala, não, vamos batizar, vamos servir a Deus, vamos mudar de vida, aí a transformação vem para muito melhor. Mas você também teve esse momento de já ter uma vida madura, muito novo, e quando conheceu a gandaia, o rolê, os negócios, falou, não, vou aproveitar. Aproveitou 5 anos, mas em algum momento você falou, não, peraí, isso aqui não faz sentido. Tô perdendo tempo. Tá louco. Ganhei experiência nova, mas não tô perdendo tempo. Eu fui produtivo dos 10 aos 18, agora dos 18 aos 20 aqui, não tô fazendo nada de igual o que tá acontecendo. Tem uma coisa errada. Né? Você veio no ápice, daqui a pouco a vida faz assim, peraí. Mas tá da hora. Dinheiro gastando, entristecendo o pai, entristecendo a mãe, entristecendo a avó, só confusão e só problema. Peraí, então eu preciso tomar uma decisão. E riscos de vida também. E foi muito maduro, né, no sentido assim, porque quando você está vivendo, você não, as pessoas não decidem sair porque quer. Às vezes decidem por uma situação. Tipo, caí de moto, fui preso, eu engravidei alguém, deu um monte de problema, aí a pessoa fala, não, agora eu vou mudar. Você não, você tipo, caiu a ficha, né? Como antigamente, caiu a ficha e falou, mano, minha vida tá no declínio, eu preciso mudar isso. E ligou pro patrocinador, aí seu pai teve incentivo grande também, que você comentou, mas... Teve essa coragem, né? Tipo, de ligar pro patrocinador, foi fácil também, né? Foi onde deu o green start da minha vida, foi meu primeiro filho. Aí eu falei assim, chega. Agora deu. Eu falei... Chega, não quero mais. E aí, tem essa também, vocês ali, pai também, né? A responsabilidade, eu falei assim, eu não quero viver aquilo que eu vivi com meu pai, naquela época dele de dependência, tanto química quanto alcoólica. Falei, não quero viver isso, não quero que meu filho viva isso. Quantos aninhos tem o filho já? Meu filho já tem 3 anos, vai fazer 4 agora em fevereiro. Já tá forçando ele? Já tá forçando ele? Não, nada de moto. Nada de moto. Eu tenho pavor, assim, de imaginar eles andando de moto. Eu tenho 2 filhos, né? Os 2 chamam Theo. Os 2 nasceram no mesmo ano, pra honra e glória do Senhor. Bênção da multiplicação, né? A gente fala, eu brinco muito com isso, que é a bênção da multiplicação.
A gente não entende propósito de Deus, plano de Deus, mas eu acredito que mais pra frente eu vou olhar e vou falar assim, era Você necessário. é pra frente mesmo, meu. Tudo Primeira vez que eu vejo 2 filhos no mesmo ano e com o mesmo nome. Exatamente. É muita loucura, assim. É muita pressão, né? Eu tenho que voltar depois, eu trago eles também pra gente bater um papo da hora. E foi onde eu tive o start da minha vida. Tipo, o restart, né? Sim. A gente. Nossa, você fala agora falou banda, né? Restart. Eu vou. E aí eu me dediquei. E eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Eu amo Jesus Cristo, amo de paixão. Eu decreto isso todo dia. E eu sou um cara que profetizo muito sobre a minha vida, tá ligado? Eu saio de casa e eu profetizo que vai dar certo. Eu tô com alguma coisa pra fazer, eu profetizo que vai dar certo. Tem vezes que hoje eu moro com a minha avó por uma infelicidade. Esse ano eu perdi meu avô. E aí minha avó e meu avô moravam juntos. Então é um companheiro do outro. Hoje eu sou o companheiro da minha avó. Eu trouxe minha avó pra morar comigo aqui em Osasco. E às vezes minha avó é pentecostal, a gente fala, né? Uma serva de Deus muito usada. E ela acha estranho, né? Por exemplo, eu não sigo totalmente a doutrina. Hoje eu não frequento os cultos de domingo porque eu tenho a moto. Quando dá, eu vou na célula do Bruno porque eu tenho também outras responsabilidades. Mas eu sempre tento estar conectado com Deus. E eu sempre profetizo. Eu acordo profetizando e aí eu vou dormir profetizando e eu profetizo. E aí tem vezes que eu falo pra minha avó, recebe aí, tipo, fala alguma coisa pra ela, eu falo, recebe aí. E canto louvor e canto pra ela. E eu tento me manter conectado com Deus todo o tempo. Então, uma frase que eu deixo é que a palavra tem poder. Então, a gente tem que profetizar nossa vitória. A gente tem que profetizar nossa cura, a gente tem que profetizar que vai dar certo. Tudo na nossa vida. E tem que sair da nossa boca, né? Tem que sair da nossa boca, tem que ser com vontade, tem que falar, vai dar certo. A gente tá na tempestade, a gente tá vendo aquilo e fala, vai dar certo. Já tem gente que já acorda pensando que vai dar errado. Não, já não vai dar certo. Ah, mas se, Desse né? jeito já não A pessoa vai vai fazer alguma coisa e fala, mas se, né? Se você achar ainda que vai dar errado, você já tem que profetizar. Falar, não vai dar certo. Tem que dar certo. Hoje eu sou empreendedor e eu tenho uma agência de locação de veículos. E aí tem vezes que tá o carro ali parado, tipo, tanto tempo. Ficou uma semana parado, só que essa uma semana me traz prejuízo. Eu ainda não tô faturando. E aí eu acordo e falo assim, em nome de Jesus, você vai hoje. Você vai sair dessa garagem. Você vai pra rua hoje. E cara, é incrível como que Deus age nessas paradas assim, sobre o grão de mostarda, né? A fezinha. Só a fé. E aí, mano, eu posto o carro, aparece alguém, logo o carro e fala assim, é isso. E aí, outro exemplo, eu tava com um carro, eu comprei um carro pra gente fazer campanha política esse ano. Acabou a campanha, eu falei, o que eu tô fazendo com esse carro? Preciso vender. Eu profetizei, eu falei, eu vou te vender essa semana. Ela já tava anunciada, fazia um mês, eu falei, eu vou te vender essa semana. Eu vou te vender essa semana. E é pelo valor que eu quero, não pelo valor que eu tinha anunciado. É pelo valor que eu quero. Aí eu fui no anúncio, mudei o valor, aumentei o valor, coloquei o valor que eu queria. Chegou a pessoa, entrou em contato comigo. No mesmo dia ela foi em casa. Olhou. No mesmo dia ela foi embora e ela mandou mensagem. Ela falou, olha, eu quero ficar com o carro. E eu falei assim, cara, é muito incrível como a palavra tem poder. E aí eu falo, Senhor, é isso. Essa é a minha comunicação contigo. E é isso que eu vou fazer. Vou levar o evangelho dessa forma. Que a palavra tem poder. Desconecte com Deus, fé pra tudo. Sempre. Mas é legal isso, porque o profetizar, a Bíblia fala, né? A boca fala, o coração está cheio. Né? Então, às vezes eu já declaro, não vai dar certo? Então, desculpa, é o que você acredita, né? Então, mas quando você fala, não, vai dar certo, e eu não estou enxergando, você está profetizando e a fé está em negação, porque a fé não é aquilo que você não enxerga, mas acredita que existe, então está profetizando, está falando, não, vai acontecer. E aí Deus age, né? Deus, às vezes a gente pensa em fazer as coisas com dúvida também, né? Eu acho que a dúvida também é negar o que pode dar certo. Às vezes a gente fala assim, mas a gente fala, vai dar certo. Aí fala, mas e se acontecer? Nossa, bagunça a esperança, né? De fazer acontecer. Mas pode não dar certo. Aí se é um problema, tudo que é lugar, né? Se falou dá certeza e não é certeza de nada. Isso é uma realidade bacana, né? Parabéns por você mostrar isso, até pra gente faz muito sentido. Sim. Muitas vezes a gente acorda e fala, meu... E se? Profetiza sobre seu braço. Nunca mais.
Eu nunca mais, mano, eu juro por Deus. Tipo assim, fazem 2 anos que eu não acordo mais no IC. Fazem Já 2 acorda anos que pra eu fazer. acordo pra fazer. E aí agora, eu tava até conversando com o Bruno no pós, né, no pré, quer dizer. E aí eu falei, eu tô conseguindo mudar a realidade do meu pai, de pensamento, né. Porque se a gente não fizer, cara, infelizmente não vão fazer pela gente. Se a gente ficar no IC, Se a gente não vai saber se vai dar certo. No nosso próprio sonho, né? Né? E tem que dar certo. Ainda que estiver indo pro caminho errado, você tem que fazer dar certo. Então, Dá pra se acertando. Eu acho Dá pra se acertando. que isso traz até mais conexões melhores, né? Claro. Porque muitas vezes você fala assim, pô, às vezes uma pessoa que tá no IC cola um cara de você, igual você e fala, pô, Dá vai dar certo. certo. Acabou, não tem, aí 2 mentes pensando, 3, 4 negócios. eu vejo muito assim, eu já acordo falando assim, não vai dar certo. Vai dar certo. Aí se, a gente tem que fazer, vamos fazer dar certo. Então, Se der errado, a gente conserta, sei lá. Vamos pra Vai, cima, vai. né? Sei lá. Mas eu acho que né, é uma coisa que você expressa muito. Mano. Tipo, é uma coisa que eu admiro muito em vocês. Tipo assim, você tem uma energia que eu falo pra você. Tipo assim, onde você vai é a cara que muda o ambiente. Sabe? Tipo, você chega, às vezes o pessoal tá meio murcho, ele puxa todo mundo. Sabe? Eu lembro uma vez a gente foi na Marcha para Jesus, chegou lá, todo mundo pulando, ele entrou no meio de todo mundo. Nem conhecia ninguém. Mas eu falei, muito louco, mano. Ele é muito louco. A gente tem que viver. É muito louco. Não, mas tipo assim, sabe o louco do bem? Tipo, um cara bem inocente, cara, sabe, coração puro, que foi, tipo, entra e ele vive, né? Tipo, às vezes a gente fica muito com o pé, não, sabe, veja bem, Mas isso é amanhã. Eu penso muito, aí entra o IC. Eu falo, e se amanhã não tiver oportunidade? E aí? Eu acho que tem muita gente com medo de julgamento também, né? Às vezes a pessoa Sim. não vive intensamente, não faz, não dá resultado porque fica mais. Eu vi Vamos um pensar, não sei o que, Eu vamos vi um fazer, não sei o vídeo que. que talvez vocês também viram, que é um mundo onde a pessoa tem a setinha verde e a setinha vermelha. E cada pessoa que ela fala, a pessoa aperta a setinha de expressão. E hoje é muito isso, né? É o julgamento. A pessoa, aí a mulher entra pra pedir um chá no estabelecimento, só que ela tem 500 mil setinhas negativas. Aí tá lá a plaquinha que quem tiver 500 mil negativas não pode tomar o chá. Aí ela insiste em querer tomar o chá e a mulher fala, não posso. Tá escrito ali que eu não posso. Não tenho o que fazer. Ou se sai daqui ou eu chamo a polícia. E aperta o botãozinho vermelho. Então é muito julgamento. Tem muitas pessoas hoje em dia que tem medo do julgamento. Eu faço ou não faço pelo que vão falar. Vai lá, faz. Depois. O pessoal esquece depois. Não, tô falando assim, até a nossa energia em si, né? Até aconteceu algo bem nessa semana. Eu vendo uns carros também e eu sempre ponho no status. E assim, realmente, tem, sei lá, um mês que eu tô com os mesmos carros e vendendo os carros. E aí, uma pessoa pegou, vendi um carro essa semana, né? Aí uma pessoa pegou e colocou assim pra mim, ufa, escreveu no meu status, pra mim, ufa. Eu falei assim, pô, ufa mesmo, valeu. Por quê? Daí eu até brinquei, falei assim, pô, mas graças a você, muito obrigado, hein, por ter compartilhado o meu anúncio para mais pessoas, ter conseguido, me ajudou bastante. Lógico, a pessoa não fez, nunca compartilhou, mas o ufa ela criticou, deu. Falei, filha da mãe, né? Não vai criticar aí. Mas tem muito assim, né? Muitas pessoas, às vezes, ao nosso redor, tipo, não vão te ajudar em nada. Mas aí quando você, tipo... Tipo, ela tava cansada de ver você postando. Quase isso, mas falou assim, pô, não aguentava mais ver seus estados sem ver esse carro. Outra reflexão que eu deixo também, que eu vi essa semana e eu até tive um momento com Deus sobre aquilo ali. É uma foto de um cervo correndo e é um tigre atrás, um leão atrás, uma leoa atrás. E aí tá escrito, nem todo seguidor é seu seguidor mesmo. É pro seu bem, né? Nem todo seguidor é pro seu sucesso, por exemplo. Quer seu sucesso. Resumindo, a leoa tá querendo, né? Tá atrás dele. Tá atrás do servo, mas é seguidor. Então Tá pra destruir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas não faz muito sentido. Tipo, muda a nossa percepção realmente. Às vezes a gente tá muito no negativo, né? A gente posta. Tem muita gente que posta sobre tristeza. Né? E é o que as pessoas normalmente querem ver. Sobre ver a pessoa sad lá, triste, com a musiquinha da depressão. Porque aquilo ali alimenta a pessoa, parece. Mas uma coisa que eu tenho estado muito assim, às vezes não é você que incomoda, é o seu sorriso, né? Sim. Às vezes, tipo, o cara ele tá preocupado com nada, mas você está rindo, tipo assim, você não é...
Tipo, o cara às vezes não tem um cargo alto na empresa, mas vive sorrindo, vive alegre, e às vezes incomoda um monte de gente, mano. Eu tenho capítulos assim, tipo, Ah. porque eu cheguei sorrindo, no ambiente eu me tornei inimigo da pessoa. Porque, Rápido, direto. entendeu? Porque, sei lá. É a selva de pedra. Tem as frases assim, a luz apagada não atrai mosquito, Tipo isso, branco que se destaca não toma martelada, é isso. toma martelada. Aí você para pra analisar a vida da pessoa assim, tipo, vai ser sempre aquilo. Vai ser sempre aquilo. Mas acho que é muito isso, às vezes a pessoa vive na tristeza, que não vai dar certo, e aí vê alguém prosperando, alegre, mesmo que às vezes tá dando errado as coisas, tá ali Sorriso mostrando no o rosto, rosto. né? Às vezes podia ser humilde de perguntar O que você fez, você né? tá fazendo? Qual que é o caminho? Espera aí, me ajuda aí. Então, a ciência é diferente, mas o que é uma coisa que a gente tem que aprender muito é aquilo que eu te falei semana passada. E eu tenho que conhecer o meu chamado. Mano. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu quero pra mim e o que Deus tem pra mim. Porque não adianta vir o que vier, eu falo em todo sentido, até a gente está falando de propostas. Pode vir a proposta que for, tem coisa que não pode me tirar da presença de Deus, tem coisa que não pode me tirar dos princípios que eu tenho. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, porque às vezes você fala, o cara está melhor que você, tudo bem, o que eu tenho para mim, o que eu quero para mim, o que eu acredito para mim. Mas tem coisa que faz sentido, ele tem o jeito dele, eu não posso me entristecer. Não, eu fico perto dele para ele me ajudar a aprender. Pô, peraí, o que eu aprendo? Cara, porque a mudança de mente, eu tive uma experiência semana passada, até contei na célula. Tipo, eu tava vendo meio cabisbaixo, meio murcho, e as coisas acontecendo assim, e eu, ao contrário das coisas. Falei, o que tá acontecendo? Aí a gente falei com o pastor, a gente conversou, minha mente já mudou, depois a gente foi pra uma conferência, tá louco, na cabeça, tipo, para com isso, porque é aqui dentro, mano. Você tá com a cabeça ali, olhando coisa que não tem. A gente é o nosso maior inimigo. Nossas Sim. sensações são as... E às vezes, muitas vezes, a gente perde oportunidade, né, cara? Porque às vezes, igual a gente tá falando, a gente tá socializando, tá pregando bem, tá prosperando também. A gente tá no meio de oportunidades. Muitas das vezes, alguém vai chegar em você e falar, você cabe aqui num projeto que tá faltando só você. E aí, do nada, você melhora, né? Exatamente. E eu acho que não tem outra forma de você entrar no network ótimo assim, sem você mostrar as suas habilidades. Né? Verdade. Foi pegar na igreja esses dias. De repente, tudo vira. Tudo vira. O José estava na cadeia. De repente, vem aqui falar com o faraó. De repente, virou governador. De repente, os irmãos caem na mão. Entendeu? E se ele fizesse o mesmo que uma vez com ele? É muito louco. Essa oportunidade, você tem abraçado? Mas é aí que tá. Por isso que você nunca pode abandonar os seus princípios. Porque se você abandona aquilo que você acredita por um momento de raiva, de ódio, né, por qualquer coisa desse tipo, até a gente pregou também na célula, tem coisas que parecem que são boas, mas no fim leva à morte. Se ele tivesse seguido a vontade dele, de tipo, mano, agora deu pra cima dos meus irmãos, vou me vingar, vou prender tudo, vou lascar com tudo. Verdade. Não, ele olhou pra Deus. Se na hora que a mulher veio pra cima dele, ele falou, mano, você é louco, imagina como a menina deve ser feia, né? A mulher do faraó, do Potifar. Imagina. E ele falou, não, meus princípios são maiores. Então quando você tem princípios e sabe quem você disso, é, você fala, não, eu não sei qualquer coisa. O instinto do homem, né? O instinto do homem solteiro é meio difícil, né? A Bíblia fala que ela ficou em cima dele uns dias, né? Tentando chavecar ele. Não. Mas você saber quem você é, você acreditar naquilo que você é e confiar, vai te levar onde você não imagina que você possa chegar. Porque aí o seu princípio vai te honrar. Né? No final, ali, porque aconteceu isso. O princípio dele honrou ele lá na frente, porque Deus estava com ele. Então acho que é muito disso, né? A gente tem que fazer a diferença com os nossos princípios, acreditando que na hora certa as coisas acontecem. Até porque às vezes você pode entrar numa oportunidade que não é uma oportunidade, né? Uma derrota. Aí se você quebra o princípio, você vai, não, vou quebrar porque é uma oportunidade. No final nem era oportunidade, você quebrou o princípio e nem ganhou resultado nenhum. Ferrou dos dois lados. Não foi verdade. Mas show de bola. Chegou o helicóptero aí. Tá chegando. Já tá chegando, tá na hora. Obrigado por ter vindo. Você é um cara que eu admiro muito, sabe o quanto eu te amo, né? Te amo. A gente Deus tem uma amizade boa, um cuidado, um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Obrigado por ter vindo e conte sempre comigo. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês, trocando papo. É bom a gente abrir a mente, né? Talvez a gente saia daqui empreendendo nós três juntos, vai sabendo. A gente fala que
todos os nossos convidados nos traz uma relevância muito grande. Todo um pouco que você contribuiu com a gente, só da gente, igual a gente sempre tá falando isso, eu e o Bruno, até porque o que foi criado aqui foi de uma conversa. Então a gente começou, criou, e com isso a gente trouxe várias experiências aqui, que a gente todo sabe, né? A gente sai renovado, fala, como que eu não tava pensando, como que eu não tava olhando dessa forma. Então, pra você aí já fica a gratidão mesmo de, realmente, cara, se a gente tratar a vida com um sorriso, esperando que sempre vai dar certo, mesmo que tenha dificuldades, senão não seria fácil, né? Só de acreditar, acho que já muda um pouco a nossa realidade. Não que a gente não fazer, mas talvez a gente deixou de fazer. De olhar e falar assim, vamos que vamos. Vai dar certo. É só agradecer o Rodolfo aí e vamos andar de motocross. Vamos. Eu falo até pro Bruno, né? Nisso que vamos, a gente já tá devendo uma visita num estúdio musical. Pulo de paraquedas, um voo de helicóptero, um avião. A gente vai dar certo. Muito bacana. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado.